Beleza, muito boa tarde. Nosso segundo momento do programa Tardear já está aqui do meu lado. Tenho o prazer de estar recebendo a doutora Natasha, tudo bem? Tudo bem? Seja Muito bem-vinda ao programa prazer. Tardear. Se bem apresenta um pouquinho da doutora. A doutora Natasha é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduada em nutrição clínica e esportiva, mestre em ciências e saúde pela Universidade Federal do Piauí. Seja muito bem-vinda. A gente vai adentrar pelo tema que já falamos da bariátrica, só como é que é feito essa parte nutricional. Como é que é feito? Pronto, assim, eu acho que foi bem explanado, até pela questão do doutor, que é algo que a gente trabalha muito esse processo de consciência, né? O que a gente fala é sobre mudança de comportamento. Porque muitas vezes as pessoas acham que a bariátrica é a solução de todos os problemas, que vou fazer a bariátrica e que isso vai me emagrecer. Mas a gente sabe que não. Então, todo um processo antes dessa cirurgia feito, a gente já trabalha um pouco mais para tentar entender a rotina daquele paciente e a gente já conseguir trabalhar essa mudança de hábitos. Então, muitas vezes, antes da gente começar um protocolo pré-operatório, a gente já começa todo esse processo prévio para montagem de um cardápio, um plano alimentar que realmente vai atender aquelas necessidades daquele paciente e fazer com que ele já comece a se adaptar a todo esse processo de mudança. Porque pós-cirurgia, isso vai ser inevitável. Então, muitas vezes a gente, antes, dependendo do peso que aquele paciente já vai a se propor a fazer a cirurgia, a gente precisa trabalhar também uma perda de peso. Porque essa perda de peso, às vezes, prévia à cirurgia, isso favorece até a recuperação. Então, como eu disse, além do processo de adaptação, também esse processo de recuperação melhor que desse pós-cirúrgico. Então, tem todo esse cuidado que a gente faz já dessa mudança de comportamento, mas a gente tem uns protocolos que a gente segue direitinho nutricional com base nesse processo cirúrgico. Então, Como é que ela é feita, vista de forma completa, mais eficiente? Tem alguma deficiência, algum paciente que não quer seguir? isso. Geralmente, assim, nesse pré-operatório, a gente faz um processo de investigação muito grande. Então, a gente conhece um pouco mais a rotina desse paciente, a gente tanto associado com a parte psicológica, para a gente tentar identificar os pontos mais críticos, quais são as principais dificuldades daquele paciente, para que a gente consiga adentrar naquilo. Aí, depois que a gente já tenta ter toda essa abordagem com o paciente, a gente faz todo o processo de acompanhamento também dos exames, para que a gente veja se tem algum tipo de deficiência, né? Porque foi como também até o doutor Adécio citou, muitas vezes as pessoas, a maioria dos casos, tem deficiência de vitaminas. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente reponha todos esses processos para antes de chegar à cirurgia. Quando a gente tem uma cirurgia já firmada, data certa, a gente entra para os protocolos. Né? Um protocolo pré-operatório que a gente faz, além desses aspectos que eu já falei, a gente vem de fato com uma dieta líquida. Então, geralmente, 2 dias antes da cirurgia, a gente entra com a dieta líquida, que a gente chama uma dieta líquida restrita sem resíduo, que é justamente naquele intuito de limpar aquele estômago, para que ele chegue sem nenhum tipo de resíduo nessa cirurgia e possa ser feito sem nenhum tipo de intercorrência. Esse pré-cirúrgico, a gente já trabalha com algumas suplementações. Então, a gente entra com 2 tipos de suplementações, justamente para garantir o suporte nutricional daquele paciente e também com uma boa quantidade de proteína para favorecer todo esse processo de recuperação. Essa dieta líquida, ela é composta de água de coco, suco, chás, alguns tipos de chás, que a gente também sempre fala muito sobre a questão de não uso da cafeína. Então, o café ele já é suspenso, até mesmo nesse processo bem prévio, para que a pessoa já tente se desacostumar um pouco mais, que a gente sabe que hoje muitas pessoas têm muito hábito dessa cafeína, né, de tomar o café. Então, a gente já faz esse tratamento antes, tentar retirar esse café, porque no pré-operatório não pode. Então, até os chás que a gente escolhe, nada de chá preto, nada de chá mate, porque tem teores de cafeína e podem irritar o estômago. Então, o processo prévio desses 2 dias antes é justamente tirar todo tipo de substância que pode irritar esse estômago e também gerar algum tipo de resíduo para essa cirurgia. Então, o ponto específico, sucos, chás, o água de coco, só que os sucos não podem ser cítricos, justamente porque tudo que é cítrico também irrita o estômago. Então, temos esse cuidado também de orientar o paciente quais são as frutas que ele deve utilizar. E tudo isso a gente orienta, peneirar, para que não tenha nenhum tipo de resíduo. Já em relação às principais refeições, como almoço, jantar, a gente orienta que não utilize carne vermelha, porque a gente sabe que a carne vermelha muitas vezes tem um processo digestivo mais lento e algumas pessoas mais do que outras. Então, por via das dúvidas, a gente não utiliza essa carne vermelha antes dessa cirurgia, nesse protocolo de 2 dias.
A gente trabalha mesmo mais com frango, com peixe, que a gente também vai utilizar para fazer as sopas, mas nada de coisas apimentadas, né? Porque tudo isso também irrita o estômago. Então, até chegar aquele dia da cirurgia, 2 dias antes desse processo, para justamente a gente acompanhar. No pós-operatório, a gente continua ainda mais com alguns protocolos até fechar um mês, porque um mês a gente já consegue introduzir a alimentação um pouco mais convencional. Mas como já foi citado, essa questão da alimentação ela vai ser evoluída de forma gradual, justamente para deixar esse estômago com o máximo de repouso possível, para que no pós-cirúrgico a gente consiga hidratar aquele paciente e evitar com que ele não se sinta desconfortável, ou com a pressão mais baixa, ou com glicose mais baixa. Então, a gente faz as evoluções de forma gradativa, da dieta líquida, depois a gente aumenta para a dieta pastosa, depois a dieta branda, e depois até a gente chegar realmente numa dieta normal, que são das consistências normais, incluindo boa parte dos alimentos em si. Com toda a informação e quando o cidadão não quer mudar os hábitos alimentares. Que aí vem alguma complicação até após a cirurgia. Como é que vocês avaliam isso? Nesse caso, a gente precisa trabalhar muito essas informações, porque assim, por incrível que pareça, como eu falei, existem situações da qual até mesmo no dia a dia, de tantas experiências, a gente ainda se espanta. Por exemplo, como eu falei, a gente tem a dieta líquida, então a gente passa ali quase 10 dias de dieta líquida, que é nesse intuito de hidratar e manter todos os nutrientes ali que aquele paciente precisa. Mas nesses 10 dias, eu já tive paciente que no retorno chegou para mim que disse que comeu picanha, que tomou uma cerveja. Então, assim, a gente tenta ao máximo possível trabalhar o que a pessoa enxerga, que aquilo é um processo, que ela tem que respeitar aquilo, porque infelizmente esse é um tipo de paciente que vai ter recorrência, né? Que infelizmente a cirurgia não vai resolver, porque essa mudança de hábito e mudança de comportamento não vai existir. Então, muitas vezes a gente também tem pacientes que, depois de um determinado tempo de cirurgia, reclamam um pouco mais de refluxo, que estão sentindo dores no estômago, mas às vezes é associado a isso. Por exemplo, a cafeína, como eu disse, ela irrita essa região do estômago. Então, para os nossos pacientes bariátricos, a gente só libera café com cafeína 4 meses após a cirurgia, e ainda tentando verificar se a pessoa sente desconforto ou não. Mas muitas pessoas não seguem esse protocolo. Então, tipo, 1 mês, 2 meses de cirurgia já começam a tomar um café normalmente. Então, isso gera irritação no estômago. Então, muitas vezes, quando eu tenho pacientes que reclamam de alguma coisa, reclamam da cirurgia, que desenvolveu alguma situação específica, justamente é porque não fez aquele protocolo que deveria ter sido feito. Ter aquela paciência, as pessoas parecem que não têm, querem o imediatismo de fato. Então, elas não têm paciência para seguir essa rotina. Então, a ideia é a gente trabalhar em cima disso, mudar a consciência desse paciente, que, como eu já falei, a cirurgia não é a solução de tudo, e que ela precisa entender que é um processo. Às vezes, esses 10 dias, que são os dias de dieta líquida, é aquela fase mais difícil, que é tudo muito líquido, a cada meia hora a pessoa tem que estar consumindo um copinho, né? Então, elas consomem os copinhos, aqueles copinhos de café, que são 50 ml. Então, a cada meia hora ela vai tomando 50 ml de chá, 50 ml de água de coco, 50 ml do caldinho que é feito. Então, assim, eu tento trabalhar muito para que as pessoas entendam que aquilo é uma fase que vai passar. Então, eu acho que é a gente focar nessa ideia para que o paciente entenda os processos, o protocolo e o porquê daquilo. Porque não é só ele, eu tenho que fazer isso, mas o porquê. Então, eu sempre falo desses alimentos que são irritantes, gástricos, que se o paciente não chegar a seguir aquilo, pode promover essas irritações e só desenvolver desconfortos, né? Que é algo que uma pessoa não pode cirúrgico não quer. Aí tem que ter uma boa relação com a comida e se adaptar às novas funções, a nova Isso é cotidiano da fato. vida, né? Acaba assim que num pós-cirúrgico ali de imediato, os volumes até que são fáceis a gente conseguir controlar, porque realmente o paciente não sente fome, o paciente ele não consegue volumes grandes, porque se ele conseguir comer volumes grandes, foi como o doutor falou, é muito mais fácil às vezes ele vomitar. Então, assim, é se reconhecer novamente, é tentar aprender aquelas quantidades. É tão tal que a gente tem a quantidade, as organizações que a gente faz no protocolo para cada paciente, mas às vezes eu tenho um paciente que diz, Natasha, eu ainda não consigo atingir determinada quantidade. Então eu sempre digo, pois então conheça o seu limite, para que justamente não tenha risco de você forçar e se sentir desconfortável, né? Existe só um ponto específico que a gente sempre trabalha, a parte da ingestão da proteína, que é algo que a gente tem muito cuidado nesses pacientes
bariátricos, porque como os volumes que eles conseguem são muito pequenos e a proteína já tem uma digestibilidade um pouco mais demorada do que outros tipos de alimentos, como fontes de carboidrato, então a gente acaba tentando bater muito na tecla. Então, Natasha, eu não consigo ainda atingir aquela quantidade, como é que eu faço? A gente tenta fracionar o máximo possível. A suplementação de whey é algo que acompanha por muito tempo esses pacientes, justamente pelos volumes que eles não conseguem atingir. Então, a gente vai sempre tentando incluir essas suplementações para facilitar. Então, esse número de informações a gente tenta fornecer e tentar que realmente esses pacientes mudem a consciência para esse processo dar certo. Mas, tipo assim, com essa retirada de alguns alimentos, ele pode ser substituído por outro, porque ele não pode ficar fraco, ele pode praticar um exercício físico para poder Pronto. melhorar. Como é que você faz isso? Geralmente a gente libera o exercício físico a partir dos 30 dias, né, de cirurgia. Então, é justamente o período que a gente já vai entrando com a dieta praticamente dentro dos padrões normais. Já entra o arroz, já entra o feijão, uma carne moída, um franguinho mais desfiado, mas geralmente antes, quando a gente está com a dieta líquida, realmente é um pouco mais difícil isso acontecer. Então, por isso que o fracionamento dessa dieta, no pós-operatório da dieta líquida, é a cada meia hora. Porque é justamente eles consomem copinhos pequenos a cada meia hora, que é no ponto para que realmente não venha ter nenhum risco de passar mal, nem com fraqueza, nem com glicose, nem pressão baixa. E geralmente todas essas opções que eles consomem são alimentos que vão fornecer glicose, são alimentos que vão fornecer até mesmo sal, sódio. Inclusive, tem a bebida hidroeletrolítica que a gente sempre coloca, né? Que é o Gatorade, o Jungle, que a gente sempre faz a orientação, que é justamente, são bebidas que têm esses eletrólitos para favorecer isso. Então, é uma fase desses 10 primeiros dias. A partir dos 10 primeiros dias, a gente já entra com a dieta pastosa. Então, já entra um purê, já entra a carninha moída. Então, é justamente esse processo gradativo para manter o conforto desse estômago e esse processo de mastigação. Porque como a gente sabe, nosso estômago não tem dente. Então, ele está ali, já fez o processo cirúrgico, ele está ali. Então, a gente precisa facilitar o processo para ele. Então, a gente tem que aprender esse processo de mastigação para entregar mais tranquilo para esse estômago e o processo de digestão ser mais fácil. Porque a maioria das pessoas não sabem mastigar. A gente fala por nós mesmos. Nessa vida corrida, todo mundo come ali rapidinho, dá 2, 3 mastigadas, engole. E aquilo tudo promove um processo até mesmo de má digestão, estufamento abdominal, porque a comida passa muito tempo no nosso estômago. Então, às vezes, eu tenho pacientes sem ser bariátricos, por exemplo, que chegam para mim, Natasha, meu estômago é muito alto. Eu fico muito incomodada com isso. Então, às vezes, a regulação é na mastigação. Quando a pessoa mastiga melhor, a comida demora mais tempo no estômago, então não tem aquele processo de fermentação, produção de gases. Então, esse volume reduz. Então, na bariátrica, é da mesma forma. Então, se o estômago ele precisa de um pouco mais de repouso, trabalhar menos, então essas evoluções de consistência de dieta são necessárias e, além disso, esse processo de você reaprender a mastigar. Então, por isso, primeiro líquido, depois a gente vai para a pastosa. Quando chega na dieta branda, mais convencional, aí é que esse processo de mastigação tem que ser mais difícil. É o início da dieta pré-operatória, que antecede da cirurgia. Como é que é feita essa avaliação? Pronto, como eu falei, a gente faz todo um processo tanto da avaliação física do paciente e faz esse processo de dieta líquida. Essa dieta líquida, ela vem tanto pré-operatório, 2 dias antes, quanto pós-operatório. O pós-operatório são 10 dias. A diferença do pós-operatório é que com 5 dias de dieta, a gente, além da dieta líquida completa, a gente consegue incluir essa questão do leite, né? Então, entra um iogurte, entra um leite, mas no pré-operatório, 2 dias antes, é somente líquida restrita mesmo, com aquele intuito para limpar o estômago para chegar na cirurgia. E após a cirurgia, como é que é feita o controle das proteínas para como é que vai passar para como é que é liberado isso aí? Geralmente no pós-operatório, como eu falei, depois que passa o processo cirúrgico, ela já consegue consumir, por exemplo, nos 10 dias de dieta líquida, é caldo, né? Ela vai preparar a sopa com todo tipo de proteína, frango, peixe ou carne, e ela vai peneirar. Aquele caldinho da carne que vai cair é o que ela vai consumir. Então, ali a gente já consegue reter alguma proteína em si. Ainda não vão ser quantidades tão expressivas, mas ali a gente já consegue. E no pós-operatório, sempre vão ter as suplementações, tá? Então, nesses primeiros dias, a gente sempre entra com alguns protocolos de suplemento e, geralmente, quando a gente entra com a dieta pastosa, 10 dias após, a gente já entra com a suplementação de whey. Então, é algo que vai perdurar por bastante tempo.
Na dieta, que já é a dieta pastosa, que ela já entra mais a carne moída, o frango desfiado, a gente consegue voltar na média ali de 50 gramas até 70 gramas para você estar consumindo da quantidade da carne e do frango. Mas tudo isso atendendo, avaliando a limitação do paciente, quanto ele consegue ingerir, para que aos pouquinhos a gente vá evoluindo, se adaptando e tentando atingir essa quantidade de proteína para cada paciente. Como se fala da parte líquida, como é que é feita essa adaptação para a dieta líquida, assim, após a cirurgia, como é que ele é? Se ele não gostar de ingerir líquido, como é que ele vai conseguir? Quais frutas são recomendáveis que possa Geralmente conseguir? assim, é como eu estou dizendo, eu sempre tento deixar com que o paciente ciente que aquela mudança vai ser Se é necessária, necessário, né? né? Então, muitas vezes, quando o paciente já chega, ele já tem aquela decisão firmada e consciente do que quer. Então, nesse ponto já fica até um pouco mais fácil, que a pessoa já tendo a ciência do que ela quer, é mais fácil colocar aquilo em prática. Falando nas frutas, quando a gente diz que a gente não pode frutas cítricas, as opções que a gente inclui que são mais comuns é goiaba, manga, melancia. Existem outros também que, pensando em suco, não são tão comuns, mas a gente também orienta, como maçã, melão, ameixa. Então, são essas opções que a gente inclui com mais frequência, porque não tem esse potencial ácido. Então, a gente bota tanto nesse processo pré-operatório, quanto nesses 10 dias após a cirurgia, que também a gente fica com essa dieta líquida. Suplementação, que eu vou pegar um suplemento, não vou comer mais nada. Qual é o que resolve tudo? Esse aí que Não vou ter que. existe aquele suplemento mágico, né? Mas assim, quando a gente vai falar em relação à questão dos bariátricos, a suplementação de proteína é ponto-chave, né? Que sempre tem que ter. Então, tanto essas opções que a gente inclui pré-operatórios são ricos em proteína, quanto pós-operatório. Além disso, também a gente faz acompanhamento dessas vitaminas. Então, nós somos muito rigorosos quanto a isso, porque muita gente reclama dessa queda de cabelo, dessa fraqueza, desse cansaço, mas é como eu digo, eu atendo pacientes também sem ser bariátricos, e essa reclamação às vezes também é comum. Mas é justamente por essa deficiência de vitaminas. Então, geralmente, vitamina B12, a questão do ferro, zinco, vitamina D, são vitaminas que sempre a gente suplementa, tanto no pré-operatório, quanto no pós, no processo de manutenção e acompanhamento, porque geralmente a gente faz antes da cirurgia, a gente faz com 1 mês de cirurgia, faz com 3 meses de cirurgia, esses exames de sangue para a gente avaliar como é que está de fato esses exames. Geralmente, quando você está com 30 dias de cirurgia, o doutor já libera para atividade física, então a gente já entra com creatina. Então, creatina é outro suplemento que hoje é fantástico. É um suplemento que auxilia muito, tanto no ganho, manutenção de força, resistência, de massa magra. Então, para esses pacientes é crucial a gente também já entrar com elas. Então, às vezes eu tenho pacientes que, Natasha, eu não consegui voltar para a musculação, eu estou fazendo algum cardio, eu estou conseguindo fazer elevação de peso muito pequena, mas mesmo assim a gente inclui. A gente geralmente gosta muito de trabalhar com a suplementação de colágeno, que a gente sabe, principalmente pessoas que já estão acima dos 40, 45 anos, que a gente sabe que a produção de colágeno já cai. Então, a gente entra com mais proteína, suplementação de colágeno, creatina e vitaminas. Então, é o suporte principal aqui. Depois disso, a gente atende uma necessidade ou outra, dependendo de cada paciente, se requer algum outro tipo de suplemento ou não. Diante de tudo isso, qual a importância do apoio psicológico para ter uma cabeça firme e não fazer besteira? Esse é por isso que a gente tem que andar assim, ó, todo muito, muito bem alinhado, porque é algo que, é como eu sempre digo, muitas vezes a cabeça não está no lugar, você não consegue colocar isso em prática. Só para dar um exemplo, a gente teve um paciente que ele tinha 160 quilos. E, assim, ele disse que o que facilitava para ele, talvez, chegar nesse peso é porque quando ele era criança, eles passavam por muitas dificuldades. Então, assim, quando a mãe dele conseguia comprar uma pizza, era uma festa. Então, era aquele evento, assim, uma vez ou outra. Então, depois que ele cresceu, conseguiu atingir uma qualidade de vida, um poder aquisitivo melhor, para ele comprar a pizza era uma realização. É uma Então, diversão, hein? então, se ele pudesse, ele comprava toda noite essa pizza. Então, se eu não conseguir ter um trabalho psicológico com esse paciente, ele tomar consciência de conseguir controlar essas emoções, ele nunca vai conseguir, de fato, muitas vezes colocar em prática aquilo que orienta. Então, porque na cabeça dele, para ele, é mais fácil. Se ele teve uma conquista, não vou querer seguir isso, eu vou pedir uma pizza, né? Vou querer comidas mais calóricas para comemorar. Então, é um processo que precisa estar muito bem alinhado para as coisas funcionarem.
E é a partir disso também que a gente fala que esse conjunto faz dar certo, porque muitas vezes se a gente não muda, então a gente tem um processo de perda de peso obrigatória da bariátrica até um ano e meio. Então, a partir desse processo, de um ano e meio, você não muda esses comportamentos, não muda essa cabeça, vem tudo aquilo de volta, aquela ansiedade, aquela vontade de beliscar, aquela vontade de sempre estar comendo doce, que é uma das coisas que eu acho que no consultório a gente encontra muito, muitas pessoas com essa vontade do doce de forma expressiva, mas isso vem em um conjunto muito grande de baixa produção de serotonina, então o doce traz uma sensação de prazer e bem-estar. Então, se você não estiver muito bem alinhada com tudo isso, essa cabeça no local, a gente não consegue colocar em prática muita coisa. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado. Orientação pós-operatória. Como é que você orienta o paciente? Já para iniciar a dieta, como é que faz? Pronto, Primeiro momento, primeiro encontro. o primeiro encontro que a gente tem com esse paciente, a gente fala muito dessas suplementações, porque nós trabalhamos com uma suplementação que é o Proline, que a gente orienta com que ele leve para o dia da cirurgia. Então, quando ele sai da cirurgia, que ele já vai retornar, já conseguir se alimentar, porque muitas vezes essa cirurgia é feita muito cedo pela manhã, durante a tarde esse paciente já consegue estar se alimentando. Então, já entra com essa suplementação de imediata, que é uma suplementação hiperproteica, que é justamente para facilitar, para que aquilo ali já dê um suporte energético, já dê um suporte de nutrientes, para que ele consiga se manter bem e não tenha risco desses processos de estar se sentindo fraco ou com qualquer tipo de situação. Sempre quando esse paciente vem para mim, ele recebe de mim a dieta pré-operatória, que são dos 2 dias antes, e a dieta líquida dos 10 dias em seguintes. Depois disso, esse paciente com 10 dias de cirurgia ou até antes já volta para mim, porque eu preciso ver como é que está o intestino, se já voltou a trabalhar, porque muitas vezes é normal o intestino ficar sem funcionar até 10 dias de cirurgia, porque está tudo muito líquido, sem produção de resíduos. Mas às vezes tem paciente, não, Natasha, com 2, 3 dias de cirurgia já conseguiu retornar normal, então a gente precisa dessa avaliação. A gente fala também muito da ingestão de água, porque, querendo ou não, é tudo muito líquido, né? Então, é água de coco, é suco, chá, mas a gente precisa sim da água pura. Então, a gente tem metas também, então eu sempre deixo claro isso para o paciente. Então, aqueles primeiros 10 dias, a gente fica ali com 600 até 800 ml, né? Além das outras questões líquidas, a gente precisa atingir de 600 a 800 ml da dieta, da água pura, para que realmente a gente mantenha essa boa hidratação. E, além disso, a gente vai aumentando essa hidratação de acordo com esse processo de evolução de dieta, seja da pastosa para a banda. Então, todas as informações, eu até digo, vocês só venham para mim quando tiver com a cirurgia marcada, bem próximo, porque é muita coisa que a gente tem que passar sobre essa hidratação, as evoluções, quantos dias, essas suplementações, como encaixa, que horas toma, para que realmente ele consiga abraçar todas essas informações e dar tudo certo nesses processos. Qual que é mais específico? É tudo trajetória antes ou a recuperação inicial? Qual a importância de a pessoa absorver logo no início da recuperação? Isso é muito importante porque, como eu digo, se a pessoa muitas vezes começa errada, a tendência de continuar errada é muito grande. Então, igual esse paciente que eu falei, que com esses 10 dias de líquido já comeu uma picanha, já tomou uma cerveja. Então, é bem provável que ele não vá seguir daqui para frente, Bota né? tudo a perder, né? Bote tudo a perder. Então, por isso que é importante essa adesão maior nesse processo inicial, para que realmente a gente garanta essa adaptação, porque muitas vezes são hábitos de vida inteira que a gente está tentando mudar em um intervalo de tempo mais curto, né? Então, quanto maior a adesão do paciente, é por isso que quando a pessoa vem para mim, nesse processo inicial, ela vem para mim no pré-operatório, com 10 dias de cirurgia ela volta, com 20 dias de cirurgia, com um mês. Então, a gente tenta deixar o mais próximo esse paciente da gente, para que a gente acompanhe ele quase de mão dadas mesmo, para toda dificuldade. Sempre meu contato do WhatsApp está disponível. Quando ele já sai com meu contato do WhatsApp, que é justamente qualquer dúvida, doutora, eu estou sentindo isso, ou então não consegui fazer tal refeição. Então, por isso que a gente também precisa olhar para o paciente, não como uma pessoa que vai só seguir um protocolo, porque existe individualidade. Tem pacientes, por exemplo, que pós-cirurgia não conseguem mais digerir tão bem o arroz. Tem gente que diz para mim, Natasha, eu não sinto bem. Na hora que eu como arroz, eu fico com aquele processo de má digestão. Aí a gente substitui, muitas vezes usando macarrão. O processo de digestão do macarrão para alguns se torna mais simples. Então, esse acompanhamento, esse fato realmente da gente estar mais perto,
é o que garante com que esse paciente. Então, tem que vir do comecinho para que a situação seja mais fácil, esse paciente se sinta bem, confie no nosso profissionalismo para que as coisas funcionem. Repouso e cuidado, o que que vai ajudar mais na cicatrização? Tipo de alimento que vai ajudar mais na cicatrização? Pronto. Como eu falei, essa questão da proteína é um dos pontos que a gente sempre fala. Essas suplementações pré-operatórias, que também são uma dessas opções, elas são elaboradas também com probióticos, que são bactérias boas que vão colonizar esse intestino. Então, tudo isso ajuda em imunidade, né? Nossa pele, ela é feita, assim, desse colágeno, que o colágeno é proteína. Então, por isso que a gente bate muito na tecla dessa boa ingestão proteica, justamente para facilitar essa cicatrização. E, consequentemente, a gente ter os resultados. E, assim, como a cirurgia hoje, ela é minimamente invasiva, né? É feita mesmo através de vídeo. Então, a gente não tem cortes muito grandes. A gente tem pontinhos bem singelos, muitas vezes aqui na barriga, no umbigo. Então, isso propicia mais ainda para essa cicatrização ser mais breve. É por isso que a gente sempre, com os 10 dias, a gente já inclui a carne, já inclui o ovo, já para todo esse processo a gente também já começa a incluir as frutas, aumentando a quantidade de antioxidante, tudo isso favorecendo essa cicatrização. Quais os alimentos recomendados? Após assim que operou, o cara não pode ficar, a pessoa viajar, como é que você recomenda assim? Que vai ter que te virar sozinho, que não vai poder acompanhar, mora em outra cidade, como é que é feito? Pronto. Geralmente, assim, o ponto específico eu dou uma lista de alimentos que são proibidos de certa forma, né? Quando a gente diz proibidos, são aqueles alimentos que são irritantes gástricos. Então, um ponto específico, tudo que é muito gorduroso, né? Então, nada com muita fritura, nada de carne gordurosa. A gente fala também tudo que é muito cremoso, às vezes na indústria tem uma quantidade de gordura maior, como um creme de leite, às vezes um requeijão convencional. Alguns processos também dependendo de quantos dias ou meses aquele paciente esteja, às vezes a textura influencia. Então, quando eu falo assim, se você for escolher algo que numa viagem ou algo do tipo, sempre tem que escolher talvez algo cozido, que seja mais fácil, né? Porque tudo que às vezes é mais seco, ela requer mais mastigação, e se a pessoa, no momento da qual ela não está tão concentrada naquela alimentação, por exemplo, ela está numa mesa com amigos, conversando e tudo mais, é muito mais fácil ela mastigar pouco e engolir mais rápido. Então, isso tem risco da pessoa acabar tendo algum entalo, né? E isso se torna desconfortável. Então, às vezes, a consistência da alimentação, nada muito frito, nada muito gorduroso. De qualquer forma, saladas cruas, a gente só pode consumir depois de 6 meses de cirurgia. Então, por enquanto, é tudo muito cozido. Inclusive, eu tenho um paciente que diz assim, Natasha, eu nem gosto de salada. Mas só porque eu só posso comer depois de 6 meses, eu estou salivando por um tomate. Então, assim, são situações também que a gente orienta. A questão de bebidas gaseificadas. Então, refrigerante, água com gás também somente depois de 6 meses de cirurgia. Então, geralmente, com 30 dias, a alimentação se torna um pouquinho mais padrão, mas com todos esses cuidados, né? Controlando gordura, controlando fritura. Esses pontos é questão da cafeína, como já foi citado, as bebidas gaseificadas e essa questão das saladas também a gente controla, geralmente a partir dos 6 meses que a gente consegue. Diante de tudo isso, existe alguma técnica de alimentação que possa suprir, tipo assim, aquela ansiedade de querer comer algum alimento que possa suprir a vontade de consumir outros? Alguma técnica que vocês fazem? Assim, é como eu digo, tudo é muito contexto, né? Tudo vai depender de cada paciente, mas muitas vezes, assim, a gente, por exemplo, falando sobre o doce, tem pacientes que são, assim, apaixonados por doces, mas como até o doutor falou, acaba que o paladar muda pós-cirurgia. Eu já tive pacientes que dizem assim, não, hoje em dia eu não tenho mais, eu vejo um doce, já não tenho mais vontade nenhuma de consumir. Já tive paciente que diz, às vezes está todo mundo na minha frente comendo uma pizza, eu já não faço mais nem tanta questão. Mas claro que dependendo de quantos dias ou meses você tiver de cirurgia, a gente já consegue incluir algumas coisas. O doce é um deles, né? Eu sempre oriento, quem quer consumir um doce, primeiro a gente põe alguma proteína antes, para não ter risco do dumping. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o dumping é quando a sua glicose baixa de uma vez. Então, por exemplo, quem faz o processo de cirurgia bariátrica, que eles já comem muito pouquinho, a glicose ela se mantém mais baixa, normalmente. Então, quando você fez um processo cirúrgico que sua glicose já se mantém baixa, você come um doce
e ela gera um pico de glicose muito grande, o corpo vem com mecanismos de corregulação, então ele baixa. Quando ele baixa com força. Então tem muitos pacientes que passam mal, passam muito mal mesmo. Então a gente sempre fala, cuidado no consumo de muitos carboidratos, cuidado no consumo de doce para não ter risco do dumping. Então quando esse paciente quer muito um doce, que gosta muito, a gente sempre associa a proteína antes, seja um ovo, seja um pedacinho de carne, para que o impacto desse doce seja mais tranquilo, né? Então, a gente consegue incluir, se é um paciente que gosta do pão, também a gente controla tanto quantidades associando com esse fator proteico. Então, sempre vai depender muito da particularidade de cada paciente e qual o tipo de alimento que ele quer, né? Às vezes me perguntam muito sobre o camarão, né? Tem gente que vai viajar, e o camarão, Natasha? E aí, como é que a gente faz? Geralmente, com 2 meses de cirurgia, eu consigo dar uma liberada, se a pessoa for viajar. Então, vai muito da particularidade de cada um e o tipo de alimento que ele quer incluir. Aí a gente avalia se é possível ou não encaixar. E ao longo do dia, quantas refeições é recomendado fazer? Pronto, num processo pré-operatório, ali, desses 10 primeiros dias, como eu falei, é tudo muito de meia e meia hora, né? Então, geralmente a gente começa às 7 da manhã, 8 e vai até 7 e meia, 8 horas da noite. Então, é aquela fase chatinha, de a cada meia hora tá beliscando. Quando a gente já passa um pouquinho mais dessa fase, a gente consegue colocar ali na média de 6 a 7 refeições, porque o intervalo fica maior, não fica de meia em meia hora, mas ainda fica curto. A gente deixa de 2 em 2 horas, de 1 hora e meia, dependendo de cada paciente. Então, varia muito nisso. Quando a gente já chega com 30 dias, que é uma dieta que já está mais próxima do convencional, a gente consegue dar uma espaçada maior e começar a deixar de 3 em 3 horas, né? Mas sempre avaliando. Fico de 3 em 3 horas, fico bem, Natasha? Consigo chegar bem na outra refeição? Ótimo. Não, Natasha, antes de chegar às 3 horas eu já estou um pouco com fome. Com fome não, porque como eu disse, é bem difícil chegar com fome, mas é mais assim, me sinto um pouco mais fraco, aí a gente volta para de 2 em 2 horas. Então, tudo é muito relativo para cada paciente, mas vai nessa média mesmo. Depois que já fica com 30 dias, a gente já consegue deixar assim de 3 em 3 horas e o paciente se mantém bem. Então, fechando as 5 a 6 refeições por dia. E quando assim, o paciente não ele tem alguma alergia a algum alimento que ele tem que consumir, aí como é que vocês fazem fazer a troca Por no decorrer do exemplo, tempo? hoje em dia é muito comum essa questão de fato de intolerância à lactose, né? Então é algo que a gente já, sempre no pré-operatório, a gente já investiga se a pessoa tem algum tipo de alergia ou intolerância alimentar, que o cardápio já se faz baseado nisso. Pensando nessa questão dos produtos sem lactose, de qualquer forma, num pós-operatório imediato, a gente já suspende tudo que tem lactose, porque como o processo cirúrgico, ele injeta alguns gases, né, dentro da parede abdominal para manusear, né, e fazer todo o processo cirúrgico, então o pós-cirúrgico é muito fácil a pessoa sentir gases. Então, como o processo absortivo muda um pouco mais pelo processo da cirurgia, se torna um pouquinho mais lento, se a gente às vezes dá produto com lactose, a quantidade de gases aumenta. Então, a gente acaba já trabalhando tudo sem lactose para ter esse ajuste, mesmo quem não tenha intolerância, a gente usa os produtos sem lactose naquele processo de imediato. Depois que realmente a pessoa não tem nenhum tipo de intolerância, já passou essa parte mais inicial de desconforto de gases, a gente volta para os produtos normais, com lactose. Mas se o paciente tem intolerância, a gente já trabalha quanto a isso. Eu atendi recentemente uma paciente que ela tinha tanto intolerância ao glúten, quanto intolerância à questão do leite, né? E esses produtos que geralmente a gente usa de suplementos proteicos, pré-operatórios e pós-operatórios, eles têm leite, eles contêm leite. Então, eu já trabalhei com ela suplementação vegana, né? Já trabalhei, eu orientei para ela ou a opção vegana, ou então a opção vinda da proteína da carne, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar e adequar de acordo com a necessidade de cada um. Tipo assim, como se trata de muito líquido, essa hidratação, ela, tipo assim, ela tem que ser regrada, e se a pessoa sentir fraca, vocês podem dar algum medicamento para poder fortalecer nesse período, como é que é? É só suplemento mesmo? Assim, a questão de fraqueza, como eu tô dizendo, se a pessoa muitas vezes segue a rotina, não é para isso acontecer. Justamente a ideia desses intervalos bem curtos é para que isso não aconteça. Possa suprir, né? Já aconteceu de paciente chegar, relatar para a gente que passou mal, que se sentiu desconfortável, que teve até uma questão de desmaio, mas que depois a gente conversando, identificando, realmente foi displicência porque não fez aquilo que deveria ser feito. Essa pessoa tinha ido para uma festa, ela passou 4 horas numa festa em pé.
postou de novo o corpo, né? Então, assim, com um pós-cirúrgico, isso é inviável, né? Então, por isso que essas refeições são feitas em intervalos de tempo curto, já para que isso não aconteça. Geralmente, quando o paciente chega a passar mal, então a gente tenta primeiro investigar o que foi que houve, para identificar o erro e ajustar. Às vezes, a questão de alguma medicação injetável acontece quando o paciente está muito desconfortável com alguma dor. Por exemplo, está sentindo dor no estômago, às vezes é orientado a passar medicação para isso. Às vezes, essa pessoa já tinha um problema de refluxo e está sentindo mais desconforto nesse período agora, aí também a gente orienta. Na verdade, a gente não, porque nós nutricionistas não podemos, mas eu digo a equipe, né? Porque tem a enfermeira, tem o doutor, então todo mundo orienta esse processo de utilização. Às vezes, algum tipo de vitamina que está muito baixa, muitas vezes só vai suplementado se for via endovenosa, né? Então, é mais nesses pontos específicos, mas na alimentação, se seguir os protocolos direitinho, justamente porque a gente já trabalha com esses alimentos que vão favorecer, suprir os itens que ela tem. Então, é natural pelas quantidades, né? A pessoa ficar um pouquinho mais fraca, mas se seguir, não tem erro. Diante de todas essas orientações, e o início de algumas complicações, que tem que mudar tudo isso, fazer o novo apanhado. Cada paciente reage de uma forma, né? Sim, sim. Acontece? Paciente que não se adequou, você tem que mudar Acontece. tudo, Às vezes eu tenho sistema. pacientes que, por exemplo, chegou ao período da gente evoluir a dieta, né? Sair de uma dieta de uma consistência para outra e o paciente não conseguir. Diz assim, não, Natasha, eu ainda não consigo. Na hora que eu coloco a refeição, por exemplo, se for para a gente evoluir para uma refeição mais comum, uma refeição com arroz, com feijão, com a carne, tem gente que diz, Natasha, na hora que eu coloco, é certeza que eu boto para fora. Então a gente regride. Não, pois então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ainda só para o purê ou para a sopa. Passe mais uns 10 dias assim. Aí depois a gente tenta novamente. Então, a gente vai adequando com o sintoma de cada paciente. Eu já tive pacientes também que sentiam um pouco mais de náusea. Tipo assim, na verdade, quando eu como o frango, por exemplo, eu mastigo, começa a me vir a sensação de náusea, vontade de vomitar. Aí a gente suspende por uns dias, uns 5, 6 dias. Aí depois testa de novo de alguma outra forma. Não comer o frango puro, mas ou o frango no caldo, ou então muitas vezes fazer um patezinho de frango, misturando com algum requeijão light, alguma coisa para ver se a aceitação vai melhorando. A gente mudando preparações e tentando adequar como cada um paciente se adequa de certa forma. Daí a importância de relatar tudo e não ocultar nada, né? Para você fazer Justamente. o novo cardápio, mudar a rotina, tem que saber realmente o que é que não está dando certo, Pronto. né? É por isso que até os 3 primeiros meses, os nossos encontros são bem próximos, né? No primeiro mês, como eu falei, com 10 dias, depois com mais 20, depois com 30 dias. E isso a gente vai estendendo até os 3 meses para que seja algo assim bem próximo mesmo e a gente consiga adequar e atender a necessidade de cada um para que dê tudo muito certo. Diante de tudo isso, tipo assim, a suplementação não está dando certo, a alimentação, tipo assim, o paciente quer de novo encontro com o médico. Como é que você vai, tipo assim, para avaliar, vai mudar alguma coisa? Geralmente, com um mês Um de mês, né? cirurgia, ele já volta, tanto certo para o médico quanto para mim, que é repetição de todos os exames para saber se pós-cirurgia, 30 dias, necessita de alguma outra suplementação. Porque, como eu disse, a gente mantém aquela suplementação geral, mas às vezes tem uma outra suplementação que precisa ser suplementada de forma isolada. Então, com 30 dias, a gente faz essa reavaliação. Aí, geralmente, quando volta para o médico novamente, com 3 meses novamente e com 6 meses. Então, em todos esses processos, volta para o doutor Adécio, ele solicita todos os exames e ele, com os exames, já passa alguma suplementação, eles direcionam para a gente para ver quais os protocolos que a gente vai atuar em cima Ou disso. seja, vocês vão só ajustando no decorrer do tempo, né? E se adequando e dando continuidade, né? Dando continuidade ao processo para dar tudo certo. Doutora, incrível nosso bate-papo, a gente quer agradecer por tirar desse tempo. A vida corrida foi difícil, mas foi possível, né? Pois sim, estamos aqui. Então, de muita grandeza, o programa Tardeal hoje, a gente respira saúde. Foi incrível. E sabe que nós estamos levando esse conteúdo saindo aqui de Teresina, Piauí, por o mundo afora, pelo Instagram, por outras plataformas que está com a gente, de muita grandeza, entendeu? A gente Eu que fica agradeço muito, muito demais o grato por convite. ter abrilhantado essa tarde, deixando essa tarde mais alegre, mais leve, mais saudável, porque é saúde, né? Isso, sem dúvida. Mas então, deixa um recado. Como já foi falado, quem tem interesse no procedimento, que realmente busque essas informações, porque
O medo existe muitas vezes porque você não tem esse aparato, né? Uma das perguntas que muito fazem é: meu Deus, então vou ficar dependente de vitamina para minha vida toda? Mas é como eu sempre digo, mesmo pessoas que não fazem cirurgia bariátrica precisam dessa reposição. Se você pegar, às vezes, escolher uma pessoa no meio da rua e fazer um exame, provavelmente vitamina D, às vezes ferro, vitamina B12 estão baixas. Então, é se cuidar. Então, o uso de vitaminas não é algo que vai tornar o indivíduo doente ou dependente de uma medicação. Pelo contrário, está cuidando da saúde e, independente de cirurgia ou não, essas suplementações são necessárias, né? Então, é muito importante tanto esse conhecimento e buscar uma equipe que seja competente para que realmente as coisas fluam bem e você tenha confiança, porque eu acho que independente disso, ou seja, uma equipe ou outra, você precisa se identificar com os profissionais, você precisa ter confiança naquilo para que realmente as coisas também você consiga colocar em prática, né? Porque às vezes você não confia tanto, a pessoa diz, você duvida, então vai ser muito mais difícil você realmente fazer aquilo que tem que ser feito. A gente vê que vocês trabalham em equipe lá, psicólogo, médico, mas eu gosto de saber um pouquinho da doutora Natasha mesmo. Como é que é o seu dia a dia, você realizar no que faz, de devolver essa autoestima para a galera? Como é que você se vê? Como é que começa o seu dia e você finaliza? Não, é a coisa mais maravilhosa. Então, assim, você vê a transformação na vida da pessoa. E o depoimento, né? Você muitas vezes vê aquelas pessoas que dizem assim: Natasha, eu não me olhava no espelho. Eu tive pacientes que já dizem assim: eu não gostava de me olhar no espelho. Eu tirei o espelho da minha casa porque eu não me reconhecia. Eu olhava para ali e não era a pessoa que eu conhecia anos atrás. Então, você tem a possibilidade de fazer isso na vida do paciente, é muito maravilhoso. E é como a gente sempre fala, você também tem que dar exemplo. Então, eu sempre estou ali na rede social, eu sempre sou muito atuante, eu estou ali fazendo atividade física e chamando a galera. Então, tem gente que fala assim, que eu tenho um filho pequeno e diz assim: meu Deus do céu, eu não tenho um filho, a doutora 5 horas da manhã está na academia. Então, eles dizem assim: não, só porque eu vejo você na academia 5 horas, me dá até vontade de ir. Então, é algo que, assim, é surreal, é uma experiência fantástica, você conseguir ajudar o próximo. E, às vezes, até mesmo, sem ser pacientes, às vezes eu tenho gente que me encontra assim, e diz assim: olha, eu te sigo nas redes sociais, eu mudei muito com as tuas dicas, então aquilo já é algo que é fantástico, eu não consigo nem expressar, de fato, como é essa realização. Então, eu sempre finalizo o dia agradecendo a Deus pela oportunidade, realmente, de impactar a vida, assim. E o programa está já, mais uma vez, à tarde, agradável, assim, mas deixa um conselho final, que nós alongamos, mas o assunto é muito bom. Para quem quer passar por um procedimento, quer conhecer mais a fundo o Instituto Anderson Aragão Pronto. e ver que é possível, que tem profissional que cuida muito bem. Deixa um conselho aí, ó, deixa aí para quem. O conselho que eu sempre dou é a questão de você vir conhecer os protocolos, né? Porque muitas vezes a falta de conhecimento de fato é o que nos limita. Então, as pessoas às vezes não conhecem de fato como é que aquilo funciona e por outras pessoas acabam sendo influenciadas negativamente. Eu conheço fulano que fez um procedimento, mas não tem um aspecto que é de pessoa doente, que a gente escuta muito isso. Mas fulano fez cirurgia, tem um aspecto mais envelhecido, de doente, não é aquele emagrecimento. Mas é como eu digo, essas pessoas são pessoas que não abraçaram o processo. São as pessoas que não entenderam como é que funciona o procedimento. São pessoas que muitas vezes acham que a cirurgia é a única coisa que vai favorecer. Não abraça, de fato, aquela mudança de comportamento. Então, seja para quem quer a cirurgia, seja para quem não quer a cirurgia, é algo que você precisa entender que uma situação isolada nunca vai resolver. Então, por que que muita gente vive naquele efeito sanfona, engorda e emagrece? Porque as pessoas têm um objetivo a curto prazo. Eu quero emagrecer porque eu vou viajar, eu quero emagrecer porque eu tenho um casamento. Então, muitas vezes fazem restrições absurdas por um intervalo de tempo curto, que aquilo ali acaba sendo inviável, você se manter por longo da vida. Então, eu quero que as pessoas entendam que tudo tem começo, não, na verdade, esse processo não é para ter começo, meio e fim. É algo contínuo e constante. E que as pessoas às vezes, não, mas eu não tenho motivação. A motivação é algo que te move ali num processo inicial, porque ninguém acorda motivada, ninguém todo dia acorda, ou hoje eu vou fazer tudo. Mas às vezes eu uso até esse exemplo. Não é todo dia que a gente está com vontade de trabalhar, que acorda, plena, eu vou para o meu trabalho, fazer tudo que eu quero. Não é todo dia que isso acontece, mas a gente vai pela obrigação, pela responsabilidade que a gente tem com outras pessoas. Então é assim que a gente tem que fazer também nessa parte alimentar, nessa parte de atividade física, que é para a gente conseguir coletar os frutos e sempre isso caminhar positivamente do nosso lado.
e confiar nesses profissionais que acompanham vocês, claro. Salva de palmas para a doutora Natália. Foi incrível. Nós terminamos da melhor forma possível esse 3/5 de 2025, com muita saúde, com muita dedicação e emoção, porque nós falamos lá do Instituto Adécio Aragão. Adécio Aragão, que somou muito com a gente, trouxe muita grandeza. O programa Tarde de hoje, informação com muita precisão, que está saindo aqui de Teresina e para o mundo afora. Nós tenho o prazer de dizer que estamos no Brasil, mais em 4 países do mundo afora. Maravilha. Levando esse conteúdo, essa informação com muita decência, com muita precisão, é a marca do programa Tardia, é disseminar informação. Beleza? E hoje vai o nosso abraço para todos os brasileiros, os timonenses hoje, marcado presença em peso do programa Tardia. Sinta todos abraçados, o Brasil e o mundo, os indianos, os Estados Unidos, Turquia e o Irã. E outros países que estão nos assistindo, logo mais a gente vai divulgar por aqui. Então, sinta todos abraçados. Isso é programa Tardia, feito, pensado e projetado para você e por vocês. Aquele abraço. Isso é programa Tardia.